Neste momento especial, queremos expressar nossa profunda gratidão às veteranas que construíram a história da divisão feminina, aquelas que seguem atuando com dedicação e as que já concluíram sua missão nesta existência, mas permanecem vivas em nossas lembranças, em seus incentivos e no legado que deixaram. Com muito carinho e respeito, convidamos todas a assistir a esta singela homenagem, que possamos recordar e agradecer as mulheres que abriram caminhos e continuem inspirando nossas vidas.